Nosso bate-papo dessa manhã, mais uma vez, interessantíssimo. Vocês sabem que a isenção de imposto de renda para pessoas diagnosticadas com doenças graves é um direito previsto em lei, mas ainda pouco conhecido ou pouco compreendido pela maioria da população. Por isso estamos recebendo aqui a Daiane, doutora Daiane, bem-vinda, bom dia. Bom dia, Arnaldo, ouvintes, tudo bem com vocês? Um prazer estar aqui. Prazer te receber mais uma vez aqui, a gente conhecendo muito mais desse mundo jurídico. E já quero te perguntar, assim, que doenças são reconhecidas legalmente para fins de isenção do imposto de renda? Ou então, o que é considerado uma doença grave? A primeira coisa que a gente tem que ter em mente, tá? Quem tem o direito à isenção, né? Então, certo. Não é qualquer pessoa, tem que ser qualquer renda, na verdade, né? É uma renda inativa, ou seja, aposentados. Então, Certo. militares na reserva, pensionistas ou aposentados que têm as doenças da lei. E aqui eu vou fazer uma colinha hoje, porque são os termos mais técnicos, né? É da Lei 7.713. Ali que estão determinadas as leis que podem dar esse direito. Ele é um rol que a gente chama taxativo. O que é isso? Eu não posso incluir uma doença que eu acho que é grave. Tem várias doenças que são graves e não estão aqui. Certo. Na lei. Por exemplo, moléstia profissional. Bom, se eu conseguir comprovar que eu tenho uma tendinite que veio lá da minha parte profissional, de quando eu trabalhava, do movimento repetitivo, bom, eu consegui um laudo dizendo que essa minha tendinite, ela vem lá da moléstia profissional, do tempo que eu trabalhava, a gente consegue tem isenção, né? Cardiopatia grave, hepatopatia grave, a tuberculose ativa, a alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, aqui é o câncer, né? A cegueira, hanseníase. Aqui muito importante também, ó, paralisia irreversível e incapacitante. Ou seja, eu tive um AVC. E com esse AVC eu fiquei com sequelas que eu não consigo recuperar movimentos depois. Então, isso também, ele me dá direito a essa isenção. Sempre com laudo médico, né? A cardiopatia, eu já falei. O Parkinson. Aqui tem uma doença muito difícil, mas quem tem vai saber, né? É espondilioartrose anquilosante, que é uma doença ela é uma doença inflamatória crônica que afeta a coluna vertebral e ossos grandes. Nefropatia grave, daí nos rins, estados avançados da doença de Paget, ou então a osteite deformante, que é uma doença no esqueleto, que afeta como os ossos são remodelados, né? Então, também dá direito a fibrose cística, contaminação por radiação e AIDS, né? A síndrome de imunodeficiência adquirida. Então, isso dá a essas pessoas que têm essas doenças o direito da isenção do imposto de renda, desde que seja aposentado ou pensionista, ou então, por exemplo, a gente sempre diz de uma renda inativa. O que pode ser até de uma renda que tu fez uma previdência privada. Tu estás trabalhando, mas tu recebe dessa previdência privada. Do que tu estás trabalhando não tem direito à isenção, mas daquela previdência privada, se tu pagar imposto de renda, sim, aí tem o direito. Perfeito. Sempre da renda inativa. Tem um prazo de validade ou essa isenção ela é permanente? Assim, quando a gente pede a isenção, ela conta da data do laudo ou da aposentadoria. Então, por exemplo, assim, uma pessoa se aposentou em 2010. E nós estamos em 2025, ela se aposentou lá em 2010. E ela apresentou a doença, ela tem o laudo, ela adquiriu, enfim, foi diagnosticada lá em 2022. Né? Então, ela vai reconhecer judicialmente, vai ser reconhecido que ela tem o vínculo aposentadoria desde 2010, mas é de 2022. E aí, para a gente buscar os valores retroativos, que tem valores retroativos, depois a gente explica, conta daí de 2022, a data do diagnóstico. Ah, mas ela é aposentar, ela tem a doença desde desde 2020, ela aposentou em 2024. Então, ela só pode buscar o retroativo até 2024. Certo. Porque antes ela não era aposentada. Então, ou é da data da aposentadoria ou da data do diagnóstico. Isso. E isso é
dali pra frente. Dali pra não frente. Não é um período Não, dali pra frente. É sempre. Ganhou, a não ser que mude a lei lá na frente, mas é difícil, né? Então, ela vai ter vitalício. É importante também que se diga quanto aos sintomas, tá? A pessoa não precisa estar com os sintomas na hora do pedido. Eu tive um câncer maligno lá em 2010 e me aposentei agora em 2020 e estou pagando ainda. Né, se a gente juntar o laudo, os exames, que comprovar que naquela época era uma neoplasia maligna, ela tem direito à isenção. Ela não precisa estar com os sintomas da doença. Perfeito. Isso tem súmula também. É a súmula, eu acho que é a 627 do STJ, que fala disso. No caso de um pedido negado, vamos dizer injustamente, qual que é o melhor caminho? Um recurso administrativo ou ação judicial? Eu opto pela ação judicial porque quando a gente faz o pedido administrativo, tem clientes que fazem realmente o pedido administrativo e conseguem a isenção daqui para frente, mas é muito difícil ter o valor retroativo. Eu até hoje não peguei nenhum caso que a fonte pagadora pagou o valor retroativo. É muito difícil. Então, na esfera judicial, a gente consegue pegar esse retroativo até 5 anos. Até 5 anos, como eu falei, né? Sim. Ou da data do diagnóstico ou da aposentadoria. Perfeito. Tem uma diferença de tratamento para doenças físicas e mentais na legislação? Então, a doença, física, ela está especificada ali nessas doenças que eu falei. Por exemplo, uma nefropatia, ela é física, né? Agora, a doença mental, ela só diz, né, alienação mental. E aí, o que é alienação mental? Pode ser uma esquizofrenia, pode ser uma demência, né, pode ser um retardo grave. Então, isso é uma alienação mental. Daí a gente consegue... A diferença básica, assim, as doenças físicas, elas estão ali no rol. Quando a lei fala em alienação mental, aí eu posso colocar encaixar algumas doenças que tira a capacidade daquela pessoa. E daí isso vai se enquadrar daqui a um pouco a esquizofrenia, daqui a um pouco um retardo, e aí se enquadra ali. Perfeito. Veio algumas perguntas interessantes aqui. Primeiro, se tu consegue explicar a diferença de um recurso administrativo e uma ação judicial. O recurso administrativo, ele vai tramitar dentro do órgão pagador. Ele, por exemplo, ele é um servidor do Estado, ele vai servidor público estadual, então ele vai fazer lá o pedido na Cefaz, né? E aí todo o procedimento ele vai se dar dentro da Cefaz, na esfera administrativa, sem envolver o Poder Judiciário, né? Certo. E o Poder Judiciário vai fazer a ação, aí é um juiz que vai olhar, né, vai olhar todos os requisitos, né? Pode ser feito o requerimento, o recurso administrativo? Pode ser feito, tá? Nada impede. Só que, às vezes, o que a gente vê na prática, às vezes, não é tão... ele não dá tanto resultado quanto uma ação. Por quê? Tu vai conseguir. E muitas vezes nem se precisa fazer do recurso administrativo. A gente tem clientes que fizeram o pedido administrativo e foi concedida a isenção daqui para frente. Mas o tempo que passou, não consegue. Certo. Né? Na esfera administrativa, pelo menos a experiência que eu tenho. Pode ser que vai ter alguns colegas que tenham outra experiência, mas do que eu vi até hoje, é bem difícil a gente ver o retroativo. Perfeito. E existe algum tipo de isenção em casos que o paciente é dependente de quem declara o imposto de renda? Por exemplo, assim, o que a pessoa quer pedir eu tenho um filho que tem tuberculose. Isso. Né? E ele é meu dependente. Não tem, porque é a pessoa que ganha, que tem que ter. O e dependente sendo, não. como você falou, não é aposentada, é renda... É renda inativa. Renda inativa. Da renda inativa, isso. Esse vamos dizer assim, um benefício ainda muito pouco conhecido, eu imagino, né? Pouco conhecido e às vezes a gente tem muita dificuldade às vezes de comprovar. Vamos supor, tem carreiras que nós sabemos que tem um índice maior de suicídio. Certo. Decorrente da atividade profissional. Então, se eu tenho uma moléstia profissional e eu conseguir demonstrar que essa depressão, por exemplo, ela vem da atividade profissional, bom, eu posso fazer o pedido. Então, às vezes, tem essa questão...
eu vejo, às vezes, a gente atende vários casos com depressão. Só que a gente não consegue comprovar. Eu já falei com um psiquiatra mesmo, e o psiquiatra me disse, olha, é muito difícil a gente comprovar que aquela depressão surgiu ou que motivou foi o serviço estressante da pessoa. Às vezes a gente não consegue. Não, é diferente, por exemplo, de um exame que tu faz da cardiopatia, ou que a pessoa tem um stent, que tem uma molinha. Então, isso é mais fácil de provar. Tem um exame, o médico consegue ver. Então, acho que a parte da moléstia, moléstia profissional, decorrente da atividade profissional, ela é um pouco mais difícil. E as pessoas não conhecem realmente. Ou, então, acham que qualquer pessoa que declara imposto de renda tem direito. Não é. Perfeito. Eu vou deixar aqui o Instagram da DPS. Lá no Instagram, @DPS_advogados associados. Se você tem alguma dúvida sobre essa área, a gente recebeu muitas mensagens aqui no WhatsApp. Se tem alguma dúvida, você pode entrar em contato, a equipe lá vai te atender, vai tirar as tuas dúvidas. @DPS_advogados associados. Daiane, muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço a oportunidade. É uma área ampla demais, mas a gente já tendo uma pequena noção, assim, já sabe dos nossos direitos, sabe que existe isso. Sempre, né, no direito, cada caso é um caso, não é uma ciência das exatas. Exato. Não é 2 mais 2 é 4. Cada caso é um caso. Às vezes a gente vai conseguir comprovar uma moléstia profissional numa depressão, vai. Né? Às vezes não vai. 10 casos não vai e um caso vai. Então vai depender do caso, cada caso ser analisado. Tem que ser analisado cada caso. Isso. Maravilha.